Hello, everybody! Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa videoaula com resolução de exercícios de língua inglesa. Eu sou a professora Camila Rodrigues e estou aqui no SPE com você. A nossa videoaula está dividida na seguinte maneira. Vamos resolver exercícios com o Simple Present, Questions and Negative, com o presente simples, as questões interrogativas e negativas. Vamos lá, pessoal! A primeira que nós temos aqui é Write the interview questions using the words given. Temos que fazer perguntas para a entrevista utilizando a frase que já está aqui, mas eu devo transformar em pergunta. Eu tenho aqui, you have more carnivores or herbivores? Ao contrário, you have more herbivores or carnivores? Então, eu tenho o you, eu vou utilizar o auxiliar do. Daí vai ficar, do you have more herbivores or carnivores? We have more herbivores than carnivores at the zoo. Então, eu utilizei aqui o auxiliar do you, porque eu tenho o subject you. Vamos para a próxima? A próxima eu tenho, where you keep the giraffes? Então, onde você mantém as girafas? Então, fica, where do you keep the giraffes? Eu utilizei a question word where, que indica local, o auxiliar do na frente do you. Daí ficou, where do you keep the giraffes? E eu tenho a resposta. The giraffes are kept in a very large yard that has access to a barn with really tall doors. As girafas são mantidas em um espaço muito grande que tem acesso ao barn e também portas muito altas. Então, elas vão ser direcionadas a este local. Um celeiro, né? A próxima eu tenho aqui. Giraffes really have purple tongues. As girafas realmente têm línguas roxas. Então, como giraffes está no plural, eu vou utilizar o auxiliar do. Do giraffes really have purple tongues? As girafas realmente têm línguas roxas. Então, eu utilizei o do. Giraffes do have purple and blue tongues. Sim, as girafas realmente têm línguas azuis ou roxa. Informação bem interessante esse fato, né? A próxima eu tenho aqui. Read the answers and use a question word. Leia as perguntas e utilize uma question word. O where, o what e o when. Lembrando que o where é para local, o what, specific information, informação específica, e when, time. O when é o tempo. Nós temos aqui, animals are there in your zoo? Então, what animals are there in your zoo? Quais animais que tem no seu zoológico? É uma informação específica. There are some mammals and some reptiles. Há mamíferos e alguns répteis. A próxima é do ducks live? Então, é o local. Onde moram os patos? Where do ducks live? Near rivers or the sea. Próximos aos rios ou no mar. Então, where? Local. A próxima que nós temos é do bears hibernate? Então, quer saber uma informação específica. Então, when do bears hibernate? Quando estes ursos hibernam? Então, quer saber quando, o tempo. Daí fala assim, usually during the winter. Geralmente durante o inverno. Então, when do bears hibernate? Quando? A próxima é, do butterflies sleep? As borboletas dormem? Quer saber onde? Porque a resposta é in a safe place, like in a tree or under a leaf. Em um local seguro, uma árvore ou embaixo de uma folha. Então, quer saber um local específico. Where? Where do butterflies sleep? Onde as borboletas dormem? Então, aqui a gente utilizou where, what e when, que são as question words. Nós temos mais alguns exercícios para utilizar o where, what e when. Na próxima, nós temos do lions eat. O que os leões comem? Então, que é uma specific information, uma informação específica, que é o what. They're carnivores, they eat meat. Eles são carnívoros, então eles comem carne. A próxima é, is the monarch butterfly migration? A borboleta monarca, a migração dela, está dizendo na resposta, it starts in September in North America. Começa em setembro na América do Norte. Então, quer saber
quando, que é o tempo. When is the monarch butterfly migration? Quando que é a migração da borboleta monarca? No nosso próximo exercício, eu tenho que fazer write a negative sentence to indicate some fact about animals. Escrever frases na negativa agora para indicar alguns fatos desses animais. Curiosidades. Lembrando que na forma negativa eu tenho que usar o don't ou o doesn't. Eu tenho que descobrir qual que é o subject. Nós temos aqui, frogs close their eyes when they sleep. Frogs está no plural, então eu utilizo o don't. Frogs don't close their eyes when they sleep, que se refere a eles. Os sapos não fecham os seus olhos quando dormem. Então, como eu tenho aqui, they sleep, eles. Eu utilizo don't. Agora, a próxima, an Asian elephant. Um elefante asiático. Estou falando somente de um elefante. Então, eu utilizo doesn't. An Asian elephant doesn't have the same ear shape of an African elephant. Um elefante asiático não tem a mesma forma de orelha de um elefante africano. Então, eu utilizei o doesn't. No próximo aqui, eu tenho hippos. Hippos se refere a eles, então eu utilizo don't. Hippos don't breathe underwater. Então, os hipopótamos não respiram embaixo d'água. O próximo eu tenho zebras. Elas, as zebras. Zebras don't have identical stripes. As zebras não têm listras idênticas, então eu utilizo don't porque zebra se refere a elas, o they. A próxima eu tenho a rooster, que é um galo, então é um somente. Então, a rooster doesn't crow only in the morning. O galo não canta somente de manhã, então eu utilizo o doesn't. Vamos continuar, pessoal? Agora, no exercício 6, eu tenho lá. Check the interview with a zookeeper and number the sentence to order his routine. Eu tenho que olhar a entrevista com a pessoa que trabalha no zoológico e vou numerar de acordo com a rotina das atividades. O entrevistador fala assim, What's a typical day for you like? Como que é um dia típico para você? O zookeeper, o que trabalha no zoológico, fala assim, With 100 animals, there's always something going on with one of them. Com 100 animais, sempre tem algo acontecendo com alguns deles. Então, primeiramente, como que começa o turno deles? I get here just before 6:30 in the morning and walk around the exhibit to make sure the animals look good. Eu chego aqui aproximadamente às 6 horas da manhã, eu dou uma volta na exibição para garantir que todos os animais estão bem. Then we move on to start the AM. Então, a gente continua para começar a nossa manhã. Feeding and cleaning, give medicine to the animals that are being medicated. That takes about 2 or 4 hours. Daí a gente começa a nossa manhã alimentando, limpando, dando remédio para os animais que estão sendo medicados. E isso dura aproximadamente 2 ou 4 horas. At 2 p.m. every day we do a meet a mammal presentation. Às 2 horas, todos os dias, a gente faz a apresentação Conheça um mamífero. In addition to that, em adição a isso, during the rest of the day we're doing stuff to keep the animals occupied, to keep them entertainment. Em adição disso, durante o dia, a gente tem coisas para fazer para manter os animais ocupados e entretidos. Por último, then we go downstairs and prepare their food for the next day. Daí a gente vai descer e preparar a comida deles para o próximo dia. From 1 to 3, da 1 às 3 horas, it's PM, feeding and medication. É a hora de alimentar e a hora da medicação. Então, essa é a rotina de quem cuida dos animais no zoológico. O próximo exercício que nós temos aqui é Read the chart and write sentences about these animals using adverbs of frequency. Vamos utilizar os advérbios de frequência com os animais que nós temos aqui abaixo. Nós temos never, rarely, sometimes, usually e always. Temos aqui farm pigs, que são os porcos das fazendas, horses, os cavalos, domestic ducks, que são os patos domésticos, e as giraffes. E nós temos as porcentagens do que eles fazem aqui e quais as atividades. Eu fiz algumas somente para ilustrar, vocês podem escolher quais vocês se identificam mais. Eu coloquei aqui, do Farm Pigs, como está 0, eu utilizei never.
Farm pigs never have a shower. Os porcos da fazenda nunca tomam banho. Peguei do horse, 75%, eu coloquei como usually. Horses usually sleep standing up. Geralmente os cavalos dormem de pé. Então, eu coloquei o usually falando do horses. Para o domestic ducks, eu utilizei o 100%, o 100%, e eu coloquei domestic ducks always eat aquatic plants. Os patos domésticos sempre comem plantas aquáticas. E para as giraffes, eu utilizei o 80%, que é o usually, geralmente. Giraffes usually eat acacia leaves. As girafas geralmente comem folhas de acácia. Então, vocês podem fazer com outros que vocês acham interessantes. Vocês podem utilizar o never, quando for o 0% das girafas, o 100%, que é o always. Então, vocês vão escolher quais dos advérbios de frequência vocês podem utilizar. Alunos do 6º ano do Sistema Positivo de Ensino, esta foi a nossa videoaula com resolução de exercícios sobre Simple Present, Adverbs of Frequency. Continuem participando do SP com vocês. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Bye, bye, everybody!